Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o Setembro Amarelo, o mês dedicado ao combate do suicídio. Desta vez nós vamos ouvir as considerações de dois grandes profissionais da área da saúde mental, o Dr. Alejandro Vera e a doutora Celi Mareuzi. Vamos questionar também no momento doutrinário sobre a verdadeira virtude sob a ótica espírita. Tudo isso e muito mais nós vamos conferir juntos daqui a pouco. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel e acione o sininho para receber a notificação de todos os nossos programas e aulas que acontecem diariamente. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a feição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. No mês da campanha de combate ao suicídio, o Setembro Amarelo, nós tivemos o prazer de ter com a gente no podcast da Folha Espírita dois grandes profissionais dedicados à saúde mental. O psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita de Osasco, o Dr. Alejandro Vera, e a doutora Celi Mareuzi, psicóloga clínica ligada à AME São Paulo. Os dois discorreram sobre aspectos importantes a respeito do acolhimento e do tratamento de sintomas que podem levar ao suicídio. E nós vamos conferir aqui agora juntos alguns trechos. Logo no início, a doutora Celi chamou a atenção para a falta de transparência sobre o tema, porque muitos de nós ainda têm medo de falar abertamente sobre o assunto.
sim, o quanto ainda é um tabu, né? A gente pode até imaginar que não mais, mas se falar em suicídio e muito dos transtornos mentais, como a depressão, aquilo que já vem muito falado, de achar que é besteira, que aquilo vai passar, olha a vida que você tem. Então, nós temos ainda muita dificuldade de lidar com os transtornos mentais. E aí, trazendo para esse tema, para a responsabilidade de se falar em suicídio e da prevenção, mais ainda, porque o suicídio envolve muita culpa, uma sensação, ainda é tido como de fracasso, onde nós falhamos, o que essa família fez para que isso chegasse, onde chegou. Então, existe ainda, e além do mais, né, o Alejandro pode trazer também isso, claro, a questão de se a gente falar, a gente vai estar incentivando ali, vai estar dando ideias. Então, assim, é essencial que se lide com esse tema com a responsabilidade para que possa se lidar com a dor, porque nós estamos falando desse sofrimento, sofrimento humano. E aí, quando o Alejandro traz a valorização da vida, é nesse sentido, né? Como vamos lidar com essa dor tão intensa, e aí pelos, né, variados motivos, né, dos transtornos, de todas as questões, mas que leva a pessoa a pensar em sair de si mesmo, né, de sair daqui, sair dessa dor, se autodestruir. O Dr. Alejandro Vera também comentou sobre como a pandemia impactou a saúde mental de todos nós. O que a gente tem escutado muito, e até no nosso meio espírita, né, e na minha opinião até de maneira ingênua, é que a pandemia veio para melhorar as pessoas. Né? Para mim, a pandemia ela surge para mostrar as chagas. Porque geralmente a gente pode acreditar que o período pandêmico ali mais intenso, mais doloroso desses 2 anos que já se passaram, torna as pessoas melhores. E eu lembro de uma lição de Emmanuel, que faz ali uma abordagem belíssima a respeito da separação do joio e do trigo, nos colocando que ao longo do tempo, Deus nos possibilita, a cada um de nós, à medida que vamos evoluindo, nos tornamos mais autônomos e aproveitando o nosso livre-arbítrio, a fazer essa separação do joio e do trigo. Mas quando o ser não se permite, ao longo do tempo, por ele mesmo fazer essa separação, a vida arranca o joio. Ele não separa. E quando você arranca o joio, parte do trigo vai junto. E aí é uma espécie de terra arrasada, você começa a olhar para o terreno, tem que voltar a semear. Então, eu creio que o período da pandemia é um pouco disso. Temos nos excedido há muito tempo, tanto em termos individuais quanto coletivos. Chegou um momento duro da pandemia, arrancou o joio, foi parte do trigo, expõe as chagas, e agora se faz necessário aplicar uma terapêutica. E isso exige tempo. Então, não creio que a pandemia, de alguma forma, em geral, tenha nos despertado para um olhar mais cuidadoso para a questão da saúde mental. Temos falado mais de saúde mental porque os números têm crescido assim de forma espantosa. Seja porque intensificou o quadro de muitas pessoas que já vinham adoecidas, seja porque, de fato, o período pandêmico ele foi muito tenso. Ele também falou sobre como a família e o sentimento de religiosidade podem ajudar no acolhimento e no tratamento de quem tem ideação suicida. O principal fator de proteção contra o suicídio é a família. A seguir é a religiosidade, né? Ou espiritualidade, religiosidade intrínseca, que ela é vivenciada. Então, existem inúmeros trabalhos científicos a esse respeito, não só pela questão protetiva em si em relação ao fato que envolve o suicídio, mas aquilo que está diretamente relacionado a todos os transtornos mentais. Então, quando pensamos nos principais transtornos envolvidos com suicídio, como depressão, transtorno afetivo bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e assim por diante, a religiosidade intrínseca, essa vivenciada, ela tem um fator importantíssimo de proteção, para que haja ali uma maior aderência a tratamento, para que as pessoas possam se olhar de maneira diferente, para que possam ampliar as questões que envolvem, como a Celi colocou, um propósito na existência, na vida, fortalecimento da fé,
de se conectar com o alto, de transcender vários aspectos relacionados aos processos religiosos que nos auxiliam a olhar a vida de uma maneira diferenciada. E aí é importantíssimo para quem hoje sofre ali de um transtorno psíquico mais importante, e a ideação suicida se apresenta como desses sintomas. Por fim, nós trouxemos o momento em que a doutora Celi falou sobre a importância de se ter um sentido, um propósito para a vida, como uma forma de combater a ideação suicida. E como ela pode trabalhar esse tema no consultório com um paciente que não acredita em Deus ou não acredita na vida após a morte. Quando a gente se depara com essa falta de sentido, essa vontade ou de desistir ou nenhuma conexão com o propósito de vida, o que eu busco fazer é trazer essa pessoa para uma ampliação dessa vida, não só essa dor. Então, lidar com isso, então, especificamente, o que a faz trazer ali essa falta de sentido, mas ampliando essa visão, para que essa pessoa consiga enxergar outras questões que lhe tragam um propósito maior. E muitas vezes, quando a Helene pergunta da religiosidade, a pessoa não acredita em Deus, muitas vezes, então, falar ainda dentro de um olhar espírita de sofrimento, pós-desencarne ou alguma coisa assim, não teria um menor sentido para essa pessoa. Mas aí busca-se uma reflexão maior da relação com a vida em si. Quem quiser ouvir na íntegra essa conversa esclarecedora com o Dr. Alejandro e a doutora Celi, é só acessar o podcast de número 174 no canal da Folha Espírita. É muito importante que nós possamos divulgar uma visão mais clara e amorosa sobre o sofrimento humano, porque somente quando nós pudermos amparar aqueles que sofrem e até mesmo as nossas próprias dores, é que nós estaremos colaborando para um mundo verdadeiramente melhor.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Às vezes eu me pego pensando, até quando, hein? Até quando eu voltarei, né, à Terra, corrigindo os erros, aprendendo e aprendendo, de encarnação em encarnação. Vocês já pensaram na infinita paciência que o Criador tem para conosco? Eu acho que se fizermos um maior esforço para compreender os desígnios de Deus, utilizaríamos melhor o nosso tempo de vida aqui na Terra, porque esse tempo foi dado por Deus, né, para que nós pudéssemos construir, ajudar, evoluir, ao invés de perdermos tempo com caprichos que nos turvam a visão do bom senso. Irmão X nos conta que o anjo da morte, né, um dos seus contos, que o anjo da morte, no cumprimento de sua missão, junto aos primeiros homens que habitavam a terra, teve de lidar com uma revolta gigantesca. Estes homens e mulheres não aceitavam a própria situação de ter deixado o corpo, mesmo sabendo que a estadia na Terra era o meio pelo qual alcançariam o reino divino. O coitado do mensageiro em vão procurava lembrá-los do verdadeiro motivo, né, da vida que tiveram aqui na Terra. E eles gritavam impropérios e alguns estavam em lágrimas de desespero, né, e que chegavam até a desnortear o anjo. Uns recordavam as famílias ameaçadas, né, sem a sua presença. Outros comentavam as nobres intenções com que se atiravam na terra no serviço de evolução. Acabrunhado, né, pelos os acontecimentos, o solícito missionário de Deus, como quem começa um serviço sem conhecimento de toda a sua complexidade e extensão, suplicou ao Senhor o socorro do seu auxílio divino. Por este motivo, né, o Salvador, né, Jesus, veio ao encontro dos inumeráveis espíritos infortunados, acercando-se de suas amarguras com inesgotável
generosidade, sabedoria, como deveria ser mesmo, né? Não de outra forma. Ah, Senhor, né? Exclamou um dos infelizes. O anjo da morte nos reduziu à miserável condição de escravos, sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos ao laborioso esforço de preparação na terra. Existem, porém, né, explicava, outros planos à espera das vossas atividades, né? Explicava Jesus com bondade carinhosa. O planeta não é o único santuário consagrado à vida. Além disso, o mensageiro da morte não é um tirano, e sim um benfeitor que personifica a grande lei de renovação. A essas palavras, né, no entanto, a pequena turba avançou e continuou a reclamar, lamentando-se, invocando as razões que a vinculava ao mundo terreno. Uns reclamavam que jamais poderia se separar dos filhos. Mulheres lamentavam o fato de deixarem o lar terreno, que consideravam um paraíso, que haviam deixado para trás, e se desesperavam em lamentações por terem deixado outros, né? Porque deixaram propriedades, deixaram todo um trabalho, né, para trás. Teve até uma moça que afirmou que lhe foi roubado, imagina o sonho do noivado, quase no instante que ela estava para realizar o seu sonho. Foi então que, no meio de tantas lágrimas, o Senhor entrou em grande meditação, mostrando triste semblante. E quando se aquietou o ânimo geral, né, daquele pessoal todo que havia desencarnado, eles ficaram em forte expectativa, em silêncio. Aí tomou a palavra o mestre, né, dizendo solenemente: conheço a extensão das vossas necessidades, mas eu não disponho de tempo para velar pessoalmente pela solução dos vossos problemas particulares. Porque vocês, assim, não são, né, os meus únicos tutelados, absolutamente. Se pretendesse convencer-vos pela palavra, não sairíamos, talvez, do lugar em que nós estamos, né, desse círculo de contendas. E se desejasse acompanhar-vos individualmente nas experiências indispensáveis, teria de me acorrer aos fluidos da terra por milênios, descurando de outros deveres sagrados confiados ao meu coração por nosso Pai. Estarei convosco por todos os séculos, continuou, ligado perenemente ao vosso amor, mas não posso estacionar à maneira de um homem que eu tenho que agir e trabalhar por todos, né? Sem capricho de amar somente alguns. Eu não posso me dar a este luxo. A presente situação, porém, será remediada, né? E remediada como? Ele falou: dar-vos-ei doravante a árvore bendita do tempo. Este conto, gente, foi inspirado, muito inspirado, diga-se de passagem, porque ele responde às minhas elucubrações que eu falei há pouco, né?
E que eu acho que muita gente também já pensou, por quanto tempo estaremos nós por aqui, né? Podemos concluir que, em sendo o tempo uma das maiores dádivas concedidas por Deus aos seus filhos, porque, sem dúvida, dádiva, o amor, né? O amor é a principal dádiva, é a primeira que Deus nos concedeu, né? Estaria sendo a segunda maior dádiva o tempo, né? Por quê? Por que a maior dádiva? Porque, sem dúvida, né, o número que nós voltaremos aqui, retornaremos, né, ao orbe terrestre, né, o número de vezes vai depender única e exclusivamente das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E a medida para avaliar esse resultado será o quanto internalizamos as lições do Evangelho e a praticamos. E esta métrica é que indicaria o nível de evolução que nós alcançamos. O quanto estaremos mais perto ou mais longe de alcançar o estágio espiritual que nos habilitará às novas e mais elevadas esferas na hierarquia dos mundos. Em síntese, a forma como estamos utilizando este bem divino que é o tempo é que vai determinar quantas vezes nós haveremos de voltar aqui. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, estamos aqui de volta. É muito bom estar com todos vocês em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Virtude, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sejam Perfeitos, onde nas mensagens dos Espíritos, no item 8, o Espírito Francisco Nicolau Madeleine, em Paris, em 1863, textualmente nos legou as seguintes orientações sobre a virtude. Diz ele: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre acompanham estas qualidades pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, ou seja, a modéstia, e ainda tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de se expor. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram também virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É para a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã
e verdadeiramente espírita que vos conclamo a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo aquilo que seja orgulho, vaidade e amor próprio, os quais sempre corrompem as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, só por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Entretanto, desde que tal satisfação se exteriorize somente para colher elogios, então isto degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, não ides jamais nessa péssima direção. A virtude é uma graça que desejo a todos aqueles espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. É pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam. Pela humildade é que um dia elas se redimirão. Amigas e amigos, os Espíritos ensinam-nos que devemos fazer o bem sem olhar a quem, no limite de nossas forças. E Jesus deixou-nos claro que a mão esquerda não deve saber o que fez a mão direita. Então, somente nos resta sermos efetivamente cristãos, seguidores dos ensinos e exemplos do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, para que a virtude seja espontânea em cada um de nós. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe o link com quem você sabe que também pode gostar. Muito obrigada e até a próxima.